Olá! E na salita de leitura de hoje trago um pequeno livro de Tolstói. Não se trata nem de um romance, nem de um conto, mas de um livro de ensaios. Apresento A Insubmissão e Outros Ensaios, da editora Imaginário, juntamente com a Ateliê Editorial. O livro apresenta 3 pequenos textos de Tolstói intitulados A Insubmissão, Aos Políticos e Sobre a Revolução. Esses 2 textos são antecedidos por 2 textos introdutórios, um de Rudolf Rocker, intitulado Tolstói, Profeta de uma Nova Era, e o outro de Gorsky, intitulado Tolstói Libertário e Aqueles que o Seguem. Tolstói era um anarquista cristão e um pacifista, tendo como pacifista influenciado inclusive Gandhi. Como ele é um anarquista cristão, é importante dizer como o Tolstói via a religião. Isso nos é apresentado no primeiro texto introdutório, quando, à página 17, o autor nos diz o seguinte: para Tolstói, a religião é um dever interior que vê em cada semelhante um amigo e um irmão. Rechaça todas as cerimônias exteriores da Igreja e reduz seu cristianismo a esses termos, abre aspas, ama a teu próximo como a ti mesmo, fecha aspas. No primeiro texto, A Insubmissão, Tolstói questiona o serviço militar obrigatório, faz algumas críticas ao exército e traz à tona reflexões sobre o Estado. Sobre o exército, ele diz o seguinte: onde quer que a conscrição militar exista, todo o cidadão convertido em soldado converte-se igualmente em suporte do sistema estatal e obediente a tudo quanto o Estado queira empreender. Ao mesmo tempo, não toma consciência de sua validade. Esta pode ser sua principal manifestação. Os governos alegam que os exércitos são necessários basicamente para a defesa externa. No entanto, isto não é exato. Eles são empregados, em primeiro lugar, para intimidar seus próprios súditos. E toda pessoa que cede à conscrição militar converte-se em participante voluntário de todos os atos opressores do governo contra os cidadãos. Já sobre o exército, na página 34, nós vamos ver que ele está muito preocupado com a necessidade do Estado. E ele diz assim: dizem-nos que o Estado é necessário, em primeiro lugar, porque não fosse por ele, ninguém se livraria da violência e dos ataques dos facínoras. Em segundo lugar, porque sem o Estado converter-nos-íamos em selvagens, sem religião, sem moral, sem educação, sem instrução, sem comércio, sem meios de comunicação, sem nenhuma instituição social. E em terceiro lugar, porque sem o Estado estaríamos sujeitos à invasão das nações vizinhas. Não fosse pelo Estado, afirmam-nos, estaríamos sujeitos à violência e aos ataques dos perversos em nosso próprio território. E aí entra alguma questão que no nosso tempo nós poderíamos não concordar, deveríamos não concordar, que é a de que esses malfeitores externos não existem e que não há homens armados tentando invadir o país. Claro que hoje isso não tem significado algum para nós. Mesmo assim, é importante conhecer como pensava-se na passagem do século XIX para o século XX. No segundo texto, Aos Políticos, ele fala sobre, entre outras coisas, o poder. E
A página 51, nós lemos o seguinte. Deixe-me achar aqui. É evidente que o poder, que para ser bem feito deveria estar nas mãos dos melhores homens, encontra-se sempre nas mãos dos piores, pois os melhores homens, por causa da essência do poder em si, que consiste no emprego da violência para com os demais, não podem desejá-lo e, por esta razão, jamais o alcançam ou o conservam. Para ele, o poder, seja qual poder for, é o opressor. E é preciso destruir esse poder. Evidentemente, se ele é contra a opressão, essa destruição não pode ser por meio da opressão. Então, como é que isso poderia acontecer? É o que ele vai nos dizer, as páginas 56 e 57. E ele vai nos dizer o seguinte: assim, reconhecendo com razão a arma espiritual como o único meio de destruição do poder, a doutrina do anarquismo, baseando-se numa concepção não religiosa e materialista do mundo, não possui esta arma espiritual e limita-se a suposições e sonhos que dão a possibilidade aos defensores da violência, graças à falta de conformidade dos meios de realização de sua doutrina, de negar suas verdadeiras bases. E esta arma espiritual, que é conhecida pelos homens desde há muito tempo, sempre destruiu o poder e deu aos que a empregaram uma liberdade tão completa que nada pode anulá-la. Esta arma, e não há outra, é a concepção religiosa da vida na qual o homem considera sua existência terrestre como uma manifestação parcial de sua vida, ligada à vida infinita, e julga que a submissão a essas leis é mais obrigatória para ele do que a obediência a qualquer das leis humanas. Só quando professarem e cumprirem essa doutrina religiosa poderão alcançar o ideal que agora nasceu em sua consciência e ao qual aspiram. No texto sobre a Revolução, bem no finalzinho, ele volta a falar sobre essa questão espiritual como a única saída para melhorar a época em que nós estamos vivendo. E ele diz mais ou menos assim: a atividade espiritual é a maior força e a mais poderosa. Move o mundo. Mas para que seja a força que mova o mundo, é preciso que os homens creiam em sua potência, que se sirvam dela, sem mesclar procedimentos de violência que destruam a sua força. Embora Tolstói tenha vivido, como eu já disse, no final do século XIX, início do século XX, e muitas de suas reflexões sejam hoje questionáveis, muitas outras das suas preocupações continuam atuais. Pode ser que nós não concordemos com a posição dele frente a elas, mas no mínimo vale a pena ler e vale a pena pensar sobre o que ele diz. Portanto, a sugestão de hoje de nossa saleta de leitura é o livro Tolstói, A Insubmissão e Outros Ensaios, Editora Imaginário e Ateliê Editorial. Boa leitura e boa reflexão.